Vamos continuar. Você poderia descrever de uma forma que seja segura para você como seriam essas realidades que você declara? Você falou quando você sai do carro, você muda de realidade, quando você acorda, existe uma névoa que te lembra a uma mudança de realidade. Em outros ambientes, em outros momentos, você também declara a mudança de realidade, né? Então, você poderia descrever como seria essa mudança de realidade e quais são essas realidades de uma forma que seja segura para você? Uh, eu vou tentar começar dizendo que a realidade é um conjunto de sensações que temos, né? Dadas através dos nossos sentidos, né? Então, quando eu citei que meus sonhos são lúcidos, deveramente lúcidos, e que eu tenho a sensação de que eu estou entrando em outra realidade quando acordo, é porque para mim estar dormindo, a sensação dos fenômenos que estão acontecendo enquanto eu durmo é a mesma sensação que eu tenho agora, de que quando eu estou vivendo, né? Então, e independente da realidade, a sensação que eu sinto em cada uma delas é equivalente. Algumas vezes, alguma realidade se sobressai à outra exatamente por causa da força que os sentidos têm para aquela realidade em contrapartida à outra, né? Então, vou citar um exemplo de um sonho recente. Então, estava no sonho e lá no sonho eu estava em surto. Então, as pessoas se aproximavam de mim, isso no sonho, né? As pessoas se aproximavam de mim e falavam assim, coisas cotidianas, mas que para mim soavam como avisos de que eu não estava seguro. Mas não são avisos de alguém que me alerta, olha, cuidado, que esse ambiente não é seguro. O aviso ele é da pessoa contra mim, né? Então é da pessoa dizendo, assim, ela não fala isto que eu vou falar, mas o que eu interpreto do que ela fala é isto que eu vou falar. Você não está seguro. Essa é uma frase que é dita de forma indireta, mas é isso o recado que eu recebo, né? Ou seja, meu cérebro processa o som que foi produzido, interpreta o idioma que foi dito, interpreta as palavras e o que ele me avisa é isto, né? Que eu não estou seguro e que aquela pessoa ela está a forma como ela reage, o corpo me diz que ela está comprometida com uma ação ofensiva contra mim. É, é, é evidente que você, nesses momentos, você pensa imediatamente. Pelo menos eu penso imediatamente. Por qual razão aquela pessoa, e como já citei, as pessoas, elas são pessoas quaisquer, né? Então são pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. E é possível que todas elas estejam nessa configuração de estar diretamente me agredindo, né? Então, o motivo não, não passa por configurações locais. Então, nunca é
uma questão pessoal, nunca é uma questão profissional, nunca é uma questão de, de satisfação de eventos de um futuro, melhor, de um presente, de um passado, né? É porque essas três coisas podem se misturar e se misturam. Então a sensação de estar no confronto com pessoas dentro de um surto, dentro de um sonho, ela é a construção de uma realidade, né? Ela tece uma construção de realidade com um teor de validação muito forte. Então, é impraticável conferir que é falso aquela realidade e que são falsas as experiências que eu vivi naquela realidade. É muito inconstante, porque é muito sensível para mim que eu estou vivendo tudo aquilo. Então, quando eu acordei deste sonho específico que eu tive há poucos dias, eu acordei e me deparei com uma realidade em que meu corpo ele não estava em surto. Então, há um certo choque de que aquilo que eu estava vivendo era apenas um sonho. Por mais que parecesse real, era apenas um sonho. E eu entro nesta realidade que eu acredito estar convivendo, estar compartilhando com vocês. Eu entro nesta realidade que é passiva de diálogo, em que eu posso fazer declarações como esta, em que eu posso me questionar o que é realidade. É uma realidade de possibilidade de questionamento individual e coletivo. É uma realidade em que coisas sofisticadamente sobrenaturais não ocorrem. E é uma realidade em que, para o meu conforto, as pessoas não querem me aniquilar. Então é uma realidade pacífica, que corresponde às minhas sensações e à minha resposta para o mundo. Então, é esta realidade que eu compartilho com as pessoas da minha intimidade, né? Mas ainda há, obviamente, outras realidades, né? Tem um evento que ocorreu faz muito tempo e acho que ele diria muito sobre quão passivo de mudança de realidade um esquizofrênico está, né? Eu estava... Esse evento especificamente ocorreu ainda nos primeiros meses, então a força com que ele ocorreu se justifica exatamente pela estrutura em que eu estava mergulhado, né? Então estava mergulhado sincronamente num surto. Então meus sentidos todos estavam mergulhados dentro dessa realidade, né? De que eu estava vivendo o maior perigo do mundo e falar qualquer coisa era perigoso. Eu falava pouquíssimo, então
olhar as pessoas era perigoso, eu olhava para quase ninguém. Ouvir o que as pessoas estão dizendo é perigoso, e eu procurava não ouvir. Assistir TV era perigoso, porque os filmes de comédia ou os desenhos animados, todos estavam fazendo sátira sobre o que eu estava vivendo. Então, estava assistindo um filme e a legenda, eu lia meu nome na legenda. As pessoas falavam meu nome, né? E eram sempre avisos subliminares, assim, de que, olha, você está correndo perigo e o perigo está aí, à sua volta, e não tem o que fazer, né? São sempre avisos fulminantes, assim, de que é iminente a morte e você não tem saída, né? É sempre nessa configuração. Então, o evento que eu quero descrever ocorreu no período em que este tipo de coisa acontecia com muita frequência. Então, eu estava deitado na cama e na casa onde eu estava, ela tem uma cobertura no quarto em que eu estava especificamente, uma cobertura de telhas, né? Umas telhas compridas. E eu estava deitado na cama e a minha cabeça estava rente à parede que dá para a parte externa da casa. E o que eu ouvi, eu estava acordado, né? Então o que eu ouvi foi a aproximação de um helicóptero. Eu ouvia comunicação por rádio. Então eu ouvia, obviamente, nos dois ouvidos em lugares diferentes, né? Então eu ouvia vindo de uma parte da casa alguém que tinha acionado um rádio, se comunicando com alguém que estava do outro lado da casa. Então eles era uma missão tática, né, de invasão, e esse grupo tático estava fortemente armado. Eu ouvia o pisar, o caminhar deles e as armas, né, a manipulação das armas, né? E o helicóptero que tomava o ambiente quando ele foi se aproximando, e a sensação era de que tinha sido dada a ordem, né, de extermínio, e, e o que ocorreu foi que eles começaram a agir com mais cautela, tanto os que vinham vou dizer, direita e esquerda, tá? Então, que era exatamente as sensações que eu tinha, né, de que eram dois movimentos por terra e o movimento aéreo, né? Então tinha o helicóptero que ia pairando cada vez mais próximo da telha da casa, e eu ouvia assim a força do vento, né, impulsionado pela hélice, e isso ia movimentando as telhas. Então eu via o movimento das telhas em resposta ao movimento da hélice. E eu conseguia sentir, eu estava com os olhos fechados nesse momento, então eu conseguia sentir a aproximação das duas equipes, né? E na hora, tudo que eu pensava era: o que eu posso fazer para parar isto? E vinha de dentro de mim uma resposta que era: pare de pensar. Mas não era parar de pensar naquele fenômeno que estava fora do meu controle, que era de uma aeronave se aproximando, de duas equipes táticas que iam invadir o ambiente. Não é nada disso, isso está fora do meu controle.
era sobre o que eu estava pensando, né? E o tipo de pensamento que eu estava tendo, equivalente a esse tipo de pensamento que eu estou tendo agora, ele causava um efeito na realidade, ou naquilo que gera a realidade e que gere a realidade, como se eu fosse perigoso. Não as minhas ações, mas a minha existência. Como se a energia que eu produzo, como se o tipo de pensamento que eu possuo, como se isso fosse perigoso. E então é perigoso na instância mental. O perigo não está no meu corpo, está na minha intelectualidade. E era exatamente esse tipo de perigo que eu estava pondo sobre aquele controlador, né, daquela realidade. E confesso, não sei por que essa ação parou. Eu não cheguei a ver os caras que estavam para agir. Sei que o fenômeno, assim como começou, ele findou, o helicóptero se afastou, os rádios pararam e os movimentos foram de recuar, né? Mas eu fiquei em pânico, assim, por muito tempo. Fiquei em pânico, mal conseguia respirar e a sensação era de que eu ia morrer. Aquele tipo de pânico eu tive várias vezes em outros fenômenos, em outros eventos semelhantes a este. Mas esses outros fenômenos tinham personagens que convivem comigo neste mundo, nesta realidade que eu compartilho com vocês. E aí entra um conflito de realidades, né? Porque chego depois de muito tempo a fazer análise, a terapia me ajudou muito nisto, de poder analisar os fenômenos sem estar sentindo tanto a força daquela realidade se impondo contra mim. E assim, então a questão é que quando ocorre, né, a permutação de realidade, ela ocorre sem minha autorização, obviamente, e sem minha aceitação na maioria das vezes, né? Então, alguém que convive comigo pode... E aí eu falo isso para as pessoas mais próximas, né? Inclusive foi uma das questões que foram levantadas na terapia, né? E junto com o meu psiquiatra, de questionar as pessoas, pelo menos as pessoas com as quais eu tenho mais intimidade, né? Questionar para elas, né? Então, se eu acho que elas estão armadas, então perguntar se eu posso ver se elas estão armadas. Se eu acho que tem alguma substância naquilo que me foi oferecido, perguntar se tem, né, alguma coisa, se eu fiz alguma coisa errada. E, e, e a questão então é confrontar os sintomas delirantes com doses mais fortes de realidade
do que a que está me sendo oferecida, né? Não é fácil, obviamente, a sensação é de que eu estou sendo roubado assim, a minha liberdade, a minha personalidade, no sentido de que eu estou sendo interpretado errado, né? Eu, nesse processo, eu descobri muito sobre mim mesmo e, e tenho tido a oportunidade de conversar com as pessoas que vivem mais próximas de mim, dando para elas informações sobre mim e descobrindo informações sobre elas, naturalmente, de uma maneira que para mim passou a ser inédita, né, em alguns cenários, e sem essa liberdade eu não consigo conviver na maioria dos ambientes por muito tempo.